Atividade 1. Acelar a diversidade. Aula 2.1. Conteúdo. Presente de indicativo 1. Habilidade. Conjugar verbos regulares e irregulares no presente do indicativo. Olá, buenas tardes. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula de espanhol, certo, gente? E para iniciá-la, vamos fazer uma pequena revisão? Vejamos. Muito bem, gente. Ontem nós vimos, na aula anterior, nós vimos muitos conteúdos, né, interessantes. E um deles foi como nós podíamos perguntar e responder sobre dados personais. E aí envolve tanto como é que a gente pode falar o nosso nome, quanto falar a nossa nacionalidade, a nossa idade, a nossa profissão, né? E onde nós moramos. E aí envolveria tanto país, quanto cidade, quanto estado, enfim. Então, temos aí algumas perguntas que nós vimos para falar sobre dados personais, que começava pela primeira, né? Já que a gente quer saber de todos os dados, a primeira coisa que a gente tem que saber é o nome da pessoa. E para saber o nome da pessoa em espanhol, nós fazemos a seguinte pergunta. Como te llamas? Correto? E aí, naturalmente, se uma pessoa me pergunta como te llamas, a resposta seria me llamo. E aqui nesse espaçozinho a gente diria o nosso nome, correto? No meu caso, se você me perguntasse como te llamas, eu falaria me llamo Ariane. Aí, seguindo, nós tínhamos aqui a pergunta de onde eres, que é usada para saber a nacionalidade de alguém e de onde essa pessoa é, né? E aí eu poderia dizer o quê? Sou de e falar de onde eu sou e seguir dizendo a minha nacionalidade. No caso, eu sou de Brasil, né? Eu sou de Brasil. Então, seguidamente, eu sou o quê? Brasileira, certo? Aí, seguindo, nós temos aqui, quantos anos tienes? A idade, né? Tengo, a resposta seria, o espaço é anos. No meu caso, tengo 30 anos. E aqui, qual é tu profissão? Perguntando a minha profissão, né? Temos um espaço, no meu caso, sou o quê? Maestra, sou professora. E onde vives? Vivo e diria onde eu moro. No meu caso, eu vou colocar mesmo o país onde eu moro, que é o quê? Vivo em Brasil. Mas poderia ser vivo em Manaus, que é a cidade onde eu moro. Poderia falar o estado, Amazonas, enfim, tudo bem? Então, essas são as perguntas relacionadas a dados pessoais, correto? E agora a gente vai seguir para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos aí duas imagens. Vocês podem perceber aí que é uma campanha social, né? Então temos aqui, estes afiches se usaram para divulgar uma campanha social contra o racismo lançada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, em 2012. Então vocês estão percebendo que são dois cartazes, né? Onde eles estão divulgando uma campanha sobre o racismo. E aí vocês podem perceber que no cartaz ele pergunta, que ves no primeiro cartaz, né? E temos as opções, professor, refugiado, fundamentalista. E ao final desse cartaz ele fala, las aparências enganam. Temos a segunda aí, imagem que diz, que ves, e temos as opções, doutor, taxista, ativista de direitos humanos. E aí a mesma frase, las aparências enganam. E aí, a partir dessa imagem, nós temos duas perguntas para vocês. Primeira, que ves, o que é que vocês veem? E a segunda, se pode saber com segurança que hace cada uma dessas pessoas, né? A gente pode saber com segurança o que essas pessoas fazem? E aí você vai dizer sim ou não e justificar a sua resposta. Bem, visto o nosso desafio do dia, vamos agora seguir para o nosso novo conteúdo de hoje.
Muito bem, gente. Então, vamos seguir agora aprendendo mais um conteúdo proposto para vocês. Hoje a gente vai ver o presente do indicativo, presente de indicativo. Para a gente conhecer esse tempo verbal, vamos começar analisando aquela mesma imagem do desafio do dia. Vejamos aqui. Olha só. Observemos las imágenes, né? A mesma imagem. Como se pode interpretar o lema, slogan, de la campanha Las Aparências Enganam? É uma pergunta para a gente refletir um pouquinho, observando essas duas imagens, tudo bem? E aí ele está perguntando, como é que a gente pode interpretar esse lema, o slogan da campanha? O lema é, as aparências enganam. Como é que a gente pode interpretar isso a partir dessas duas imagens? Vocês poderiam aí pensar um pouquinho, né? E aí vamos ver como é que a gente poderia interpretar esse lema, esse slogan. E aí a gente tem o seguinte, que as características físicas, né? As características físicas não são suficientes para que se pueda saber como é a persona e qual é sua profissão. É necessário conhecê-la. Então, o que a gente pode pensar sobre essa pergunta que a gente acabou de ler, essa perguntinha aqui? Como é que a gente poderia interpretar o slogan, né? As aparências enganam. E aí eu dei uma resposta que eu acredito que também vocês pensaram a mesma coisa, que o quê? Que a partir das imagens que nós vimos, em nenhum momento as características físicas que nós estamos vendo, por exemplo, aqui, desse senhor ou desta pessoa, né, de raça negra, não serão suficientes para que a gente possa, certo, gente, saber como estas pessoas são, certo? E qual é a profissão delas, por exemplo, eles botam aqui várias opções, certo? Mas em nenhum momento a gente vai saber se uma dessas opções liga a essa pessoa, se liga a essa pessoa, né? Então, o que acontece? Mesmo nós olhando apenas a foto, nós jamais vamos saber quem é essa pessoa, certo? Então, as aparências enganam. E é o quê? Para conhecer realmente essa pessoa, a gente tem que conversar. É necessário realmente conhecê-la. Tudo bem? Aqui é um pouquinho para a gente raciocinar sobre, até aqui estamos fazendo uma breve interpretação de texto, afinal, isso aqui que nós estamos vendo, essa imagenzinha aqui, é um texto, tudo bem? E aqui, vamos seguir, que nós temos também uma outra pergunta sobre essa mesma campanha, certo? E se nós podemos identificar o objetivo da campanha. Para vocês, a gente pode, a partir do cartaz, da imagem, do slogan, Las Aparências Enganam, é possível identificar o objetivo da campanha? Para vocês, é possível ou não? E qual é, então? Qual é essa campanha? Vocês sabem dizer? Podem pensar aí, isso aí é um raciocínio mesmo, tudo bem? Então, a gente está vendo novamente. E é interessante que quando a gente vai ver toda a campanha, não é só essa partezinha aqui, que ele pergunta que vez. Temos o slogan, que diz Las Aparências Enganam. Temos um site, bem aqui, que a gente pode entrar, né? Conectar, acessar. Temos aqui quem está promovendo a campanha e bem aqui embaixo, né? Mais outro site. Então, nós temos aqui Fundación Sin Más, se adere à campanha e lutemos contra o racismo. Então, aqui, quando a gente vai observar bem todo o texto, a gente já sabe sobre o que é essa campanha, né, gente? Vamos, então, ver a resposta? Ó, puedes identificar o objetivo da campanha? Qual é? Sim, né? Sim, podemos, né? O objetivo da campanha é combater os prejuízos e a discriminação, né?
o objetivo da campanha é combater o preconceito. Isso daqui é preconceito, tudo bem? Preconceito. E a discriminação, tá bom? Então, vimos aqui um pouquinho sobre esta campanha contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação, correto? E agora, vamos adentrar um pouquinho mais, falando, agora trabalhando um pouco de gramática, afinal trabalhamos um pouco de compreensão de texto, interpretação, né? E aqui, utilizando essa mesma imagem que nós estamos vendo, já sabemos sobre o que se trata essa campanha, para que foi promovida. E aí, bora observar um pouquinho? Primeiramente, eu quero que vocês observem aqui, ó. Eu sei que tá pequenininho, mas eu vou botar setinha, que é uma pergunta aqui. Essa pergunta é a seguinte. Que ves? Certo? Aí eu quero que vocês observem o seguinte, que quando eu faço essa pergunta, que ves, eu tenho um verbo. Eu estou perguntando o que você vê. É o verbo ver, né? E aqui no caso, ele está no presente do indicativo, certo? Quando eu falo assim, eu estou afirmando o quê? Que las aparências enganam, ó, enganam. Novamente, eu tenho o verbo o quê? Vou colocar aqui a setinha. Enganar, que é o verbo enganar. E ele está o quê? Também no presente do indicativo, porque aqui eu estou afirmando. Eu estou fazendo uma afirmação, né? Que todo mundo sabe que as aparências enganam, certo? Então, e aproveitando também esse mesmo slogan, né? Esse mesmo cartaz aqui, essa mesma campanha, vejamos algumas profissões, ó. Professor, certo? Doutor, taxista, ativista de direitos humanos, certo? Aqui nós temos uma condição, que é a condição de refugiado. Temos também um fundamentalista, tudo bem? Isso aqui primeiro, eu só quero mostrar aqui que existem outras ocupações, mas vamos voltar para a questão do presente do indicativo, que são os verbos que nós estamos analisando. Quando eu pergunto que ves, eu estou perguntando agora, no momento, no presente, o que você vê. E quando eu falo las aparências enganam, eu estou aqui afirmando, fazendo uma afirmação. Então, vocês já estão vendo alguns usos do presente do indicativo, correto? Vamos ver outros usos do presente no indicativo? Nós temos aqui, olha só. Nós podemos utilizar o presente do indicativo, que é um tempo verbal, também existente na língua portuguesa. Nós podemos usá-lo para falar de ações, acciones atuales. Ações atuais, né? Quando eu pergunto para vocês, que ves? É uma ação atual. Estou perguntando o que vocês veem. E aí usamos o presente de indicativo em espanhol para descrever ações que ocorrem em presente. Usamos o presente do indicativo em espanhol para descrever ações que ocorrem no presente. Aí eu tenho até um outro exemplo, né, de uma outra campanha que diz assim: "Yo voto por la educación". E tu, né? Observem que nós temos aqui, ó, yo voto. Nós temos o quê? O verbo votar, né? O verbo votar. E aqui eu estou afirmando. Aqui eu estou falando uma ação minha atual. O que eu faço? Eu voto pela educação. E fecha aqui a campanha dizendo, e tu? Né? E você? E tu? Então, aqui é um exemplo de uma ação habitual. Tudo bem? Então, um uso do presente do indicativo. Temos também um outro uso do presente do indicativo, tá? Que é quando nós queremos falar sobre ações habituais. Quando eu quero falar de ações habituais. E aí, o que seria uma ação habitual? Vamos ler aqui um pouquinho, ó.
Quando uma ação se repite em presente, em passado e em futuro, generalmente usamos o presente de indicativo para descrever a mesma. Pode ser acompanhado por expressões como todos os dias, uma vez por semana, los domingos, sempre, certo? Algumas expressões. Então, o que eu estou falando? Primeiramente, eu mostrei para vocês aqui o que seria uma ação habitual. O que é uma ação habitual? É uma ação que se repete ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Isso é uma ação habitual, né? Exemplo, no passado, quando eu era pequena, eu brincava com as minhas amigas. É uma ação minha, passada, é uma ação habitual. Eu praticamente todos os dias brincava com as minhas amigas. Uma ação no presente, todos os dias, né? Temos até aqui um exemplo, ó. Todas as manhãs, desayuno leite com cereais. Isso é uma ação minha habitual. Todas as manhãs, eu, né, tomo café, eu como leite com cereais. Entenderam? Então, são ações habituais. Todos os dias nós estudamos, todos os dias nós almoçamos, correto? Então, aí nós utilizamos o presente do indicativo para falar sobre essas ações habituais, tá bom? E aí é comumente acompanhado de algumas expressões. Aqui eu tenho só algumas, como por exemplo, todos os dias, ou uma vez por semana, exemplo, uma vez por semana estudio inglês, né? Ou los domingos, né? Uma expressão, exemplo, los domingos voy a la iglesia. Aos domingos vou à igreja. É uma ação habitual. Todos os domingos vou à igreja. Aqui, sempre, né? Uma outra expressão, certo? Utilizada para falar sobre ações habituais. Tudo bem? E aí, além de utilizarmos o presente do indicativo para falar sobre ações atuais ou ações habituais, nós podemos também utilizar o presente do indicativo para dar ordens, né? Instruções e fazer sugestões. Órdenes, instruções, hacer sugerências. Certo? Ó, podemos usar o presente de indicativo para dar órdenes, instruções de como fazer ou proponer algo. Certo? Podemos usar o presente do indicativo para dar ordens, instruções de como fazer ou propor algo. Aí nós temos aqui até um exemplo, né? Usted também pode ajudar a salvar uma vida. Aqui nós estamos o quê? Propondo algo. Qual é a minha proposta aqui? É que você, né, você também pode ajudar a salvar uma vida. Aí aqui nós temos, ó, o verbo poder no presente do indicativo. Eu estou propondo algo a você, estou dando uma sugestão que você também pode ajudar uma vida. Usted também pode ajudar a salvar uma vida. Bem, gente, visto todos esses usos para que nós podemos utilizar o presente no indicativo, né? Ações atuais, ações habituais e para dar ordens, instruções ou fazer sugerências, sugestões. Agora, nós iremos ver, como nós estamos vendo, um tempo verbal, certo? Que é o presente. A gente tem que ver como é que a gente pode conjugar verbos nesse tempo presente, correto? Então, vamos conhecer agora. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que, em espanhol, há 3 grupos de verbos según su terminación. O que é que eu estou falando? Que em espanhol, há 3 grupos de verbos segundo a sua terminação. É igual à língua portuguesa. Lembra? Verbo de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. Quem são os verbos de primeira conjugação? Ó, são os verbos terminados em AR.
Quem são os verbos de segunda conjugação? São os verbos terminados em ER. Quem é de terceira conjugação? São os terminados em IR. Então, esses são o quê? Os 3 grupos de verbos, segundo a sua terminação, né? Terminação em AR, terminação em ER, terminação em IR. E aí, nós temos até exemplos de verbos de primeira conjugação em espanhol. Por exemplo, temos o verbo hablar. Ó, percebam que ele termina em AR, que é o verbo falar. Temos o verbo escuchar, que também termina em AR. Temos o verbo viajar, outro verbo, um outro exemplo aí de um verbo terminado em primeira conjugação, em AR. Aí nós temos exemplos também de verbos terminados em ER. Ó, verbo aprender, entender, conhecer. E temos exemplos também de verbos terminados em IR. Ó, escrever, beber, descobrir. Poxa, professora, tá, mas o que tem a ver quem é primeira, segunda, terceira conjugação? Para que eu tenho que saber que o verbo termina em AR, ER ou IR? Porque a partir do momento que você sabe qual é a terminação, se é AR ou ER ou IR, você vai saber conjugar o verbo. Olha só. Temos aqui os 3 grupos, olha, eu tenho um exemplo de um verbo terminado em AR, o verbo amar, verbo terminado em ER, o verbo beber, e verbo terminado em IR, o verbo beber. Aí vocês vão perceber que quando nós vamos conjugar verbos, normalmente, principalmente verbos regulares, basta achar o radical do verbo, tudo bem? Para poder só retirar a terminação e acrescentar as terminações do presente do indicativo. O que seria o radical do verbo, né? Olha só, aqui no verbo amar. No verbo amar, se eu quiser achar o radical dele, é só ver que ele terminou em AR, né? Então, eu retiro o AR. E aí a gente vai ver que vai sobrar, ó, o AM. Então, esse é o radical. Tá bom? Radical vai, então, até a letra M. Porque eu retirei esse AR. Vocês podem perceber, ó, que eu repeti o radical em todas as pessoas do discurso. E aí, eu só faço ir acrescentando as terminações adequadas de verbos terminados em AR. Então, ficou o quê? O, as, a, amos, as e an. Olha só como ficaria. Eu amo, eu amo, tu amas, né? Tu amas. Eleia ou usted ama, ele, ela ou você ama. Nosotros ou nosotras amamos, nós amamos. Vosotros ou vosotras amais. Vamos traduzir esse vosotros ou vosotras como vocês, então ficaria vocês amam. E ellos, ellas ou ustedes, eles, elas ou vocês amam. Então perceberam que é bem fácil conjugar verbos regulares, basta achar o radical e acrescentar essas terminaçõezinhas que vocês estão vendo em vermelho, de verbo de primeira conjugação. Olha só, eu vou colocar bem aqui ao lado o outro verbo, que é o verbo hablar. Aqui, ó. Ó, verbo hablar. Podem perceber que ele termina o quê? Em AR, não é isso? Ó. Então, eu só tenho que tirar essa terminaçãozinha aqui, ó. Tirar, que a gente achou o radical. O radical dele vai até a letra L. Então, só basta eu repetir em todas as pessoas. Vou repetir aqui rapidamente. Certo? Esse aqui é o verbo falar. E aí, eu começo a conjugá-lo. Como é que eu começo a conjugá-lo, professora? Basta acrescentar essas terminaçõezinhas aqui que a gente está vendo em vermelho, ó. Yo hablo, tu hablas, ella ou usted habla, nosotros ou nosotras
hablamos, ó. Vosotros ou vosotras? Habláis, ellos, ellas ou ustedes hablan. Viram? Eu falo, tu falas, ele fala, né? Nós falamos, vocês falam, eles, elas ou vocês falam. Viram como é fácil? Vamos agora seguir para um verbo que termina em ER, que é o caso do verbo beber, né? Temos aqui o verbo beber. O que a gente já aprendeu? Que basta a gente fazer o que mesmo, gente? Retirar essa terminaçãozinha aqui, ó, o ER, para achar o radical. Então, a gente já achou. O radical dele é até a letra B, aqui, ó. Então, a gente repetiu em todas as pessoas. Com yo, tu, repetimos o mesmo radical. Perceberam? E aí, basta acrescentar as terminações de verbos terminados em ER. Então, fica o quê? O, eis, e, hemos, eis e en. Ó, yo bebo, eu bebo, tu bebes, né? Tu bebes, ella ou usted bebe, ele, ela ou você bebe, nosotros ou nosotras bebemos, nós bebemos, vosotros ou vosotras bebeis, vocês bebem, ellos, ellas ou ustedes bebem, eles, elas ou vocês bebem, certo? E aí vocês perceberam quais são as terminações no presente do indicativo de verbos terminados em ER, certo? Vamos conjugar rapidamente um outro verbo terminado em ER. Nós temos, por exemplo, deixa eu tirar aqui para vocês. O outro verbo terminado em ER em espanhol é o verbo comer. Certo? Até onde vai o radical do verbo comer, né? Basta retirar essa terminaçãozinha aqui, retira. E aí a gente já sabe que o radical do verbo comer vai até a letra M. Então vamos repetir em todas as pessoas? Ó, repetindo tranquilo aqui. E aí, o que a gente aprendeu? Quais são as terminações do presente do indicativo de verbos terminados em ER mesmo? O, esse, aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Yo como, tu comes, ella ou usted come, nosotros ou nosotras comemos, vosotros ou vosotras comeis, ellos, ellas ou ustedes comem. Eu como, tu comes, ele come, nós outros comemos, enfim. E aí segue. Só para vocês perceberem como é fácil conjugar verbos regulares terminados em ER e as terminações adequadas para essa segunda conjugação, tá? Agora vamos ver o de terceira conjugação, que é o verbo terminado em IR. Nós temos aqui o verbo bibi. Como é que a gente acha o radical do verbo bibi? Basta retirar a terminação IR. E aí a gente já sabe que o radical vai até o segundo V. Tanto que nós repetimos aqui, ó, em todas as pessoas do discurso. E a gente só fez acrescentar as terminações do presente do indicativo. O, es, e, imos, is, en. Então, como é que ficou? Yo bibo, tu bibes, ella ou usted bibe, nosotros ou nosotras bibimos, vosotros ou vosotras bibis, ellos, ellas ou ustedes bibem. Eu vivo, o verbo bibi também pode ser morar, tudo bem? Então, eu vivo, eu moro, tanto faz. Tu bibes e assim sucessivamente. Então, essa aqui são as terminações do verbo de terceira conjugação. Bora conjugar um outro verbo terminado em IR, um verbo regular? Vamos conjugar aqui, olha só. Tirar aqui novamente.
E a gente vai conjugar um verbo agora de terceira conjugação, tá? Temos aqui, por exemplo, um verbo de terceira conjugação. O verbo escrever. Verbo escrever. E aí, o que a gente aprendeu? Como é que acha o radical do verbo escrever? Basta retirar o IR, né? Então, a gente já sabe que o radical dele vai até a letra B. Então, vamos repetir aqui. E aí, o que acontece, gente? Achou o radical? Então, basta fazer o que agora? Acrescentar as terminações, né, de terceira conjugação, que é o quê? Yo escribo, certo? Que mais? Tu escribes. Ella ou usted escribe. Nosotros ou nosotras escribimos. Vosotros ou vosotras escribís. Ellos, ellas ou ustedes escrevem. Certo? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, ela escreve e sucessivamente. Certo? Então aqui, gente, só a dica. Nós estamos vendo verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que a gente acha o radical e o radical não sofre nenhuma alteração. Vocês viram que eu só fiz acrescentar as terminações, tá bom? Vamos fazer algumas frases aqui pra gente, com esses verbos que nós vimos. Amar, beber, beber, comer. Por exemplo, eu posso aqui fazer uma frase no presente. Aqui. Amo los animales. Ó. Eu amo os animais, certo? Podemos fazer uma outra aqui no presente? Quando eu falo aqui, vejamos, vamos uma com o verbo beber. Bebemos mucha gaseosa. O que é gaseosa, né? É muito refrigerante. Bebemos muito refrigerante. E aqui uma com o verbo beber. Vejamos. Posso colocar aqui o que a gente aprendeu ontem, né? Quando eu pergunto assim: ¿Dónde vives? Olha aí. O que eu estou perguntando? Onde você mora, né? Onde você vive, certo? Então, temos aí algumas orações no presente do indicativo. Vimos aí os seus usos, quando que podemos utilizar esse tempo verbal. Vimos aí como é que nós podemos conjugar verbos regulares nesse tempo, certo? A sua aula continua no próximo vídeo.